Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 14ª parte do livro A Mulher Vê, Moderna à Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso. Ela é popular. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta entre os anciões da terra. Provérbios 31. Imagine estar casado ou casada com alguém que todos admiram. Era assim que o marido da mulher virtuosa se sentia. Ele era popular e a sua esposa tinha uma influência direta nisso. Não que ele já não fosse um grande homem. Mas sejamos sinceras, ele fez um grande investimento quando se casou com ela. Ele fez um ótimo negócio. A mulher tem a capacidade de fazer uma dessas duas coisas, acrescentar ou diminuir. É simplesmente impossível manter as coisas do mesmo jeito quando você está ao redor de pessoas. Ou você as influencia para melhor ou para pior. Agora, se você pensar bem, isto é muito poder. Quando você se casa, este poder se multiplica. Se você não está acrescentando, provavelmente está tirando da vida do seu marido. Se você não o está representando bem, então está representando mal. Se não o está erguendo, o está colocando para baixo. E quando você tem filhos, esse poder aumenta ainda mais. São as mulheres que determinam o clima dentro da casa. O pai pode estar aborrecido e os filhos distantes, mas a mãe, se ela estiver em paz, eles conseguem se sentar e fazer uma refeição juntos em harmonia. Por outro lado, se o pai está com vontade de ficar com a família, os filhos querendo atenção, mas a mãe está aborrecida, será impossível vê-los fazendo uma refeição juntos. A mãe é o elo que os une. E se esse elo estiver quebrado, a família não se conecta. É assustador pensar que você pode estragar tudo com a sua família. Pode parecer exagero, mas faça uma experiência e veja você mesma. Descubra quem geralmente determina o clima dentro da sua casa. Talvez você diga que seria melhor se os homens não dependessem das mulheres para serem felizes dentro de casa. Mas essa necessidade que eles têm de nós está no sangue. Quando Adão foi criado e recebeu poder para fazer o que quisesse no mundo, quando ele andava com Deus pelo jardim e o tinha como seu melhor amigo, ainda assim ele sentia falta de alguma coisa. E Deus sabia disso. Insegura e ingênua. Deus teve de criar uma auxiliadora para Adão, uma mulher, Eva. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis 2. Nós surgimos de uma necessidade. Não fomos criadas para nos tornarmos peças decorativas da maravilhosa criação de Deus. Somos a peça que estava faltando no quebra-cabeças. Primeiro, Deus criou o homem e o manteve ocupado por um tempo, mas assim que viu a inexplicável necessidade que Adão tinha de ter uma auxiliadora, ele veio em seu socorro. Deus está sempre em sintonia com as nossas necessidades, mesmo quando nós mesmas não as entendemos. Ele tinha de criar alguém que fosse semelhante a Adão, alguém que se adequasse perfeitamente à melhor de todas as suas criações e juntos formassem uma criação ainda melhor, uma família. Vamos ler então Gênesis 2, 21, 22 juntas? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Deus não precisava nos formar a partir da costela de um homem, precisava? Ele poderia nos ter feito da mesma maneira que fez Adão.
Não era necessário que Adão passasse por todo o constrangimento de ter uma de suas costelas removidas. Adão poderia ser perfeito com todas as costelas no lugar e ainda assim ter uma mulher de esposa. Mas não foi o que aconteceu. Deus escolheu o caminho mais difícil por um motivo. Deus queria que a mulher viesse do homem. Ele queria que os dois estivessem ligados por algo mais forte do que meras palavras. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, chama-se varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 23, 25. Você pode imaginar o quão maravilhado Adão deve ter ficado quando olhou para Eva pela primeira vez. Ele deve ter se esquecido rapidamente da costela que estava faltando. Imediatamente ele deu o nome de varoa, que significa mulher. Um lembrete de que ela havia sido tirada dele, feita exclusivamente para ele. Eva foi feita sob medida para Adão, assim como todas nós mulheres fomos feitas sob medida para os homens. Nós temos o que eles precisam, e se usarmos o que temos com sabedoria, certamente nos tornaremos uma só carne com eles. E quando isso acontece, não tem vergonha. O homem e a mulher podem ser totalmente diferentes um do outro, mas são eles que se completam. Tudo que Deus criou é perfeito, inclusive o fato de sermos tão diferentes e ao mesmo tempo tão atraídos um pelo outro. O homem pode até escolher ficar solteirão, mas o que ele realmente está vivendo é uma vida de renúncia. Está magoado? Pensa que a melhor maneira de lidar com a decepção do passado é não assumir compromissos. Uma mulher pode trabalhar duro para se tornar independente, autossuficiente, ainda assim sentir que lhe falta alguma coisa. O que ela realmente quer é o cuidado, a proteção de um homem. Ela deseja completar um homem, mesmo que isso esteja muito bem escondido no baú do seu subconsciente. Toda mulher pode ser popular e fazer o seu marido popular quando ela entende qual é o seu papel na vida dele. Como Eva não tinha um passado em que se apoiar, aceitou imediatamente seu papel na vida de Adão. Ela deveria ajudá-lo, apoiá-lo, acrescentar a vida dele, assim como ele também havia acrescentado tanto na vida dela. Eva é a mulher mais influente da Bíblia. Ela foi a primeira mulher a ser criada. Ela viu o que nós nunca vimos. Viveu a vida antes que o pecado existisse. Ela andava lado a lado com Deus, até que um dia decidiu fazer algo para a humanidade, pela humanidade. Decidiu fazer algo pelo qual a humanidade tem de pagar até hoje. Todas nós já a culpamos pelo menos uma vez na vida. É difícil não culpá-la. Justamente quando tudo estava dando certo para Eva, ela deu ouvidos ao inimigo, número 1 de Deus, pela primeira vez. Tenho certeza de que o diabo estava tentando chegar a Adão havia muito tempo, mas não tinha êxito. Porém, ao observar Adão e Eva vivendo em harmonia, ele deve ter notado a enorme influência de Eva exercendo sobre decisões de Adão. Ele deve ter percebido como Adão se apoiava em Eva de maneira incondicional. E sem pensar duas vezes, passou a ter Eva como alvo. Se ele conseguisse chegar em Eva, certamente poderia chegar a Adão. À medida que observava Eva mais de perto, ele começou a notar o seu desejo de aprender mais, saber mais, ter mais, receber mais, ter mais. Ela era diferente de Adão. Ele dedicava-se para o trabalho, obtenção de frutos, enquanto Eva fazia tudo isso, mas com um toque de emoção. Ela gostava de sentir as coisas, se empolgava com as emoções que frequentemente sentia. Quando o diabo teve a ideia de usar uma serpente para enganar Eva, ele sabia que seria muito fácil. E como Deus não podia interferir na escolha dos seus novos filhos, só lhe restou observar e sofrer, por não poder fazer coisa alguma. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3, 1, 3. Tudo que a serpente precisava fazer era, primeiramente, se tornar amiga de Eva. E todas nós sabemos como é fácil fazer amizade com uma garota ingênua. Nós amamos fazer novas amizades, amamos criar laço, nos relacionar. E em seguida, aquela terrível criaturinha precisava encher a cabeça de Eva com algumas ideias. Ela não tinha
Elas não tinham de ser verdadeiras, mas deveriam causar algum tipo de reação em Eva, levá-la a fazer algo, só isso. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4, 5. Eva não parou e analisou a conversa sem sentido da serpente. Ela simplesmente deixou que suas emoções a guiassem. Sim, acho que não era bem isso que ele queria dizer. Talvez seja bom que saibamos um pouco mais sobre o bem e o mal. Deus vai entender. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido e ele comeu. Gênesis 3, 6. E foi assim que tudo aconteceu. Eva não parou para pensar, não conversou com o marido sobre o assunto. Ela simplesmente viu, tomou e comeu da árvore, um verdadeiro déjà vu para algumas de nós. Quantas vezes não fizemos a mesma coisa? Vemos algo e não paramos para pensar? Simplesmente vamos em frente, fazemos e só depois, quando o estrago já foi feito? Na maioria das vezes, as mulheres são guiadas pelas emoções. Para nós é difícil ser racional, não porque não possamos, mas porque queremos sentir primeiro. Portanto, não nos surpreende que os comerciais de TV tenham como alvo o público feminino, não é mesmo? Não queremos saber se temos condições para comprar ou se realmente precisamos daquilo, nós queremos e ponto final. E como o diabo já imaginava que aconteceria, Eva não apenas comeu, mas deu também ao marido e ele também comeu. A atitude típica de nós mulheres, embora creio que ela não tenha tido a intenção de fazer mal a Adão. Ela só queria compartilhar, como sempre fazemos. Gostamos de compartilhar as coisas, queremos desabafar, queremos aliviar o nosso peso e acabamos despejando tudo em cima de pessoas que podem ser prejudicadas pelo que dizemos e nem sequer percebemos. Talvez você ache que Adão deveria ter sido mais prudente, em vez de simplesmente aceitar qualquer coisa que Eva lhe desse. Ele era mais velho, experiente do que ela. Deveria saber, deveria tê-la ajudado, mas aí está o problema. Os homens são facilmente influenciados pelas mulheres e eles nem se dão conta disso. Adão não vigiou e quando caiu em si, já havia experimentado o fruto, já havia perdido a bênção. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, correram para folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3, 7. Tudo mudou a partir daquele dia. Se pelo menos eles tivessem sido os únicos a sofrer o dano causado por aquele terrível erro, até que não teria sido tão mal, mas todas nós fomos prejudicadas. Cada uma de nós sofre hoje por causa daquele incidente, um caso de mau julgamento provocado pela má influência de uma mulher. Veja o que dizem esses dois poderosos versículos. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão em seus ossos. Provérbios 12, 4. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Provérbios 14, 1. Não há meio termo. Ou você é uma esposa sábia, excelente, ou você é uma tola e como podridão nos ossos do seu marido. Este é o tipo de influência que você é capaz de exercer sobre o seu marido. A Bíblia só atribui este poder às mulheres, não aos homens. A mulher virtuosa entende isso muito bem. Sabe o quão popular e influente ela é, o quão significantes são suas opiniões e o impacto que o seu humor pode causar. Sendo assim, aproveita-se desse poder para erguer aqueles que estão à sua volta. O que você pode fazer para usar o poder de influenciar que possui para se tornar uma bênção na vida daqueles que a cercam? Como pode evitar ser uma influência negativa para a sua família a partir de agora? Obrigada por acompanhar a leitura do 14º capítulo do livro A Mulher Vê, Moderna Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso.